Eu assisti a primeira temporada. Agora vem aquela fala que desmerece tudo que eu vou falar para daqui para frente. Eu assisti só a primeira temporada, eu acho que em 2011. E aí os peitinhos... Estava fazendo eu pecar demais, eu parei. Eu tenho que ser honesto. Aí eu parei, não aguentei não. Falei, não. Aí eu fui assistir Marco Polo, ferrou tudo. Brincadeiras à parte, é muito interessante falar sobre poder, porque em tempos de polarização, num tempo de quem está disputando o poder, num tempo de Michel Temer, Donald Trump, no tempo de que a gente vê as coisas e parece que não está entendendo, é interessante nós voltarmos à Bíblia. Mas sempre com alerta, né? O diabo, nas suas principais tentações, citou Bíblia e voltou à Bíblia. Por isso que nem todo mundo que volta à Bíblia traz palavra de sabedoria. Alguns trazem para fazer cair, escravizar e pecar. Muitos, à esquerda, à direita, se decepcionam com Jesus. Porque Jesus está num contexto de dominação romana, opressão, impostos altos. E a gente vai lendo os 4 relatos sobre ele e a gente fica esperando uma posição mais clara politicamente. E Jesus decepciona todo mundo, todas as linhas teológicas políticas da época. Podia ser os fariseus, que eram pessoas comuns, trabalhadoras, liberais, que elas queriam que Jesus trouxesse uma palavra sobre moral, uma moral mais forte, principalmente numa nação onde se vendeu para Roma. E Jesus decepciona. Aliás, na tentação, numa das pegadinhas que tentaram fazer para ele sobre para quem pagar impostos, se é para o templo ou para Roma, ele faz a famosa frase: quem é o que está aqui nesse rosto? Qual é o rosto que está na moeda? E era de César. E aí ele faz um paralelo com Gênesis, dá a César o que é de César e dá a imagem de Deus para quem é de Deus. E isso vai pelos essênios, uma facção que gostava de se isolar, que era os isentões, que quanto mais isolado de política melhor. Jesus não consegue ou não quer, aliás, não é que ele não consegue, ele não satisfaz esse público. Pode ser os saduceus, os ricos capitalistas da sua época, que eram materialistas e por isso nem queriam pensar numa vida após a morte. Jesus decepciona eles. E os zelotes? Os militantes de esquerda zelotianos. Eles o tempo todo queriam que Jesus simplesmente desse uma ordem. A rebelião estava montada. Quantas vezes eles já estavam prestes a saquear, só precisava Jesus, que tinha um controle do povo, ao qual eles não tinham, dar uma ordem. E Jesus não fez isso. Dizem até que Judas, um ex-zelotiano, nega Jesus, entrega Jesus, não apenas por entregar, mas esperando, se Jesus for pressionado, ele começa a revolução. Mal ele sabia que a revolução que Jesus fala foi muito mais profunda do que uma guerra num tempo, no 1º século, entre Roma e Jerusalém. Bom, hoje nem Jerusalém a gente tem como era, nem Roma. Hoje se caiu, outros impérios subiram. E o texto de Mateus 23, de 1 a 12, vem à minha cabeça, logo após que Jesus está sendo contestado politicamente. E você tem que lembrar, quando eu ler esse trecho, que quando ele fala de religião, Jesus está falando de política. Quando ele fala de política, falando de religião. Nem parece o Brasil hoje, com os programas religiosos de TV e os tuiteiros famosos pastores. Mateus 23, 1, 12 diz assim: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira mais importante. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhes dizerem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles
atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados de mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chame de pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deve ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Essa mensagem de Jesus não se encaixa em nenhum sistema político. Por isso que Jesus é uma grande decepção aos seus seguidores. Por isso que a mensagem de Jesus é tão revolucionária e tão decepcionante. Pensando nas bases que o Edu falou, todo o sistema religioso já estava vendido economicamente. É tão interessante quando você vai estudar o contexto do primeiro século. Os sacerdotes judeus, eles tinham uma guarda pessoal. Como os sacerdotes de uma cidade ou de um país dominado por Roma têm a sua guarda romana pessoal, eles têm a sua legião também. Por que eles tinham isso? Porque, na verdade, os sacerdotes já tinham feito um grande acordão com Roma, e o acordo era nobre, segundo eles. Se nós não pregarmos contra o sistema romano político, vocês não invadem o templo. Por isso que os sacerdotes são criticados pelos fariseus. A gente não gosta de fariseu porque a gente leu só o outro lado. Mas o fariseu, ele nunca se deu com o sacerdote, porque o fariseu, ele é hipócrita, mas ele não é vendido. É interessante isso. A gente tem mais raiva de hipócrita do que de vendido nesse país de PMDB. E a gente tem que entender que nenhum dos dois deveria ser aceito por nós. Por isso que a parábola do bom samaritano vem, quando Jesus está conversando com os fariseus, ele fala que desce um sacerdote, desce um levita. O fariseu que está ouvindo isso fala, é óbvio, esses são vendidos, por isso que eles não ajudam. Mas o fariseu que está ouvindo Jesus, ele fala, o terceiro vai ser um fariseu. E aí Jesus inverte o jogo num plot twist muito melhor do que Game of Thrones, e ele faz uma parada de desce o samaritano, que era como se fosse o homoafetivo da época, tão odiado hoje, mas na época o samaritano era odiado pelos religiosos, como hoje, pelo jeito, acontece com os homoafetivos. Economicamente, Jesus não tinha dinheiro. Aliás, todos que encontraram por Jesus ficaram mais pobres. E não há nenhuma teologia da prosperidade que me prove o contrário. Todos, aliás, suspeite de pessoas que ficam ricas pregando o Evangelho. Jesus é especialista em tirar dinheiro das pessoas, não como os religiosos hoje. É porque Jesus fala muito sobre dividir, sobre doar, sobre amar, sobre que o nosso tesouro não é na terra. Isso incomoda. Jesus economicamente era irrelevante como poder. Jesus politicamente era mais irrelevante ainda. Ele não tinha conchavos, ele não sabia disfarçar, ele não tinha nem constrangimento de ir em casa de cobrador de impostos. Senhor, pega mal ir na casa desse político ladrão. E Jesus dá com os ombros, entra na casa, transforma a casa, chama um coletor de impostos para segui-lo, assim como chama um pescador. E aí alguém já pode falar, Jesus, você precisa ter um pouquinho mais de critério político. Para quem você está fazendo aliança? Até achei interessante você chamar um cobrador de impostos para dar uma amenizada, mas isso está atrapalhando um pouco o nosso movimento. E Jesus nunca pensou politicamente, Jesus era péssimo em estratégia política.
Talvez por isso que ele nunca se candidatou. É interessante você ver isso. É engraçado, porque como Jesus é Salvador e eu amo Jesus, não deixo falar mal, a gente quer botar Jesus como o bom cara em tudo. E as pessoas escrevem livros como o empresário Jesus, o monge não sei o quê. Jesus ia falir tua empresa em 2 dias. Que Jesus não é um empresário, meu amigo. Jesus não trabalha com capitalismo, nem com socialismo, nem com império. Ele fala muito menos de política que a gente gostaria. Nós que somos um pouquinho mais inclinados para esse lado. Que decepção, Jesus. Tão engraçado, a gente quer jogar os nossos valores na história de uma narrativa que nunca se propôs esses valores. Jesus não é ideológico. Aí você fala, Marcos, não. A ideologia de Jesus é desprezada pela direita. Jesus fala muito sobre repartir. A ideologia de Jesus é desprezada pela esquerda, porque Jesus fala sobre uma ética e moral que é vinda do alto. Jesus é desprezado pelos anarquistas, porque mesmo Jesus dando a liberdade, ele fala que não é do seu jeito. Jesus é desprezado pelos fascistas, porque mesmo tendo todo o poder, ele dá liberdade. Olha que é um presbiteriano falando. Ele dá uma árvore. Que parada é essa? Você pode escolher bem e o mal. Isso aí não tem teologia reformada, histórica, que me convence. Não, mas Deus já sabia. Era uma grande marionete, um escambau. Vocês gostam, né? Eleição é bíblica, mas o que eles fizeram com ela não é. Jesus não tem nenhuma dessas características, por isso que Jesus nunca se encaixou no nosso sistema político de poder. Ulisses Guimarães, quem diria que eu ia citar ele? Ele fala o seguinte, depois que eu fui saber que é ele que fala isso, o poder não corrompe o homem, é o homem que corrompe o poder. Deus é todo poderoso e nunca se corrompeu. E esse é o problema dos sistemas políticos. Aonde estiver o ser humano, ali está o pecado. É bom ver Cuba tentando, por uma nobre causa, eu reconheço, tirar toda a opressão que foi feita antes de 60, mas agora vê somente para os governantes o que Jesus escreveram. Eles gostam de ser cumprimentados na praça. Eles querem para todo mundo, mas para eles não querem. Todos que estão no poder, seja Trump, seja os de esquerda, seja quem for, sempre é o governo que mastiga o maior pedaço. É deles o conforto. E a classe trabalhadores, a uns são pisada e a outros são usada como bandeira esquecida por 15 anos. É assim que eles fazem. É assim, estão mandando eu vir para trás. Tudo é midiático. Eu estava vendo e eu pensei que estava assim, calma, Marcos. O pessoal vai levantar e vai embora. O pessoal, semana passada, falou que eu estava irreconhecível. Eu voltei de férias irreconhecível. Que férias, né, para começar. Jesus vai falar sobre o poder é servir sacrificialmente em amor. Essa é a mensagem de Jesus. Por isso que ninguém gosta como um sistema político. O poder de Jesus é servir. Servir incondicionalmente. O maior entre vocês deverá ser o servo. Servir. Ajudar como voluntário. Mostrar a fé pela obra, em épocas de discursos bonitos, é mostrar que eu faço, que você pode fazer, que sua fé não fica só em 4 paredes, no teatro ou na igreja. Sacrificialmente, o serviço, ele não é um serviço do tempo que sobra,
ele é um serviço que sacrifica quanto você vai ganhar no final do mês. Se você quer saber quanto eu posso ajudar o próximo em serviço, é até a hora que estiver te prejudicando. Quando começar a prejudicar, você está começando. Eu tenho uma coisa com Deus, eu não gosto de falar porque eu tenho medo dele, até seria legal ele romper. Toda vez que eu projetei coisas para ganhar dinheiro, Deus me faliu. E toda vez que eu projetei coisas no reino dele, ele me sustentou. E é batata. Às vezes eu finjo que o discurso é para o reino. E no coração eu estou assim, eu sei que eu vou falir. O que eu quero é vender livro. Eu acredito, isso é místico, nem bíblico é. É meu e Deus. E eu acho que eu vou chegar no céu e ele vai falar, que bobeira, hein, Marcos? Tem nada a ver, você que era incompetente. Não é? Enquanto isso, eu culpo Deus, não está aqui para responder. Servir sacrificialmente em amor. Por isso que no Novo Testamento, Jesus resume tudo em 2 mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. Amor. O problema é que as religiões, eles colocam leis e ilustram com histórias, parábolas. A fé cristã é sobre a história, que é ilustrada com leis. Se você não souber essa diferença, você está achando que a gente está fazendo uma coisa religiosa na local. E é o que a gente não quer fazer. Se o Game of Thrones, a fala forte é ou você ganha, ou você morre, Jesus responde em alta voz, você só ganha morrendo. Não tem outro jeito de ganhar. Ou o seu eu morre na cruz. E a grande história substitutiva da raça humana, onde o único homem 100% perfeito, integral, foi substituído por você naquela cruz. Ele foi para a cruz e você não precisa hoje ter cruz. E naquela morte sacrificial em amor, ele tem você e o seu ego morre lá. E ao 3º dia ele ressuscita na tua vida. E aí você pode viver uma vida sacrificial em amor. Se isso não acontecer na tua vida, se você só ganha quando morre. Enquanto você buscar o mundo todo, você não ganha nada. Mas quem abrir mão da sua vida por minha causa e meu evangelho, conquista tudo. Essa é a grande jogada. Servir. Eu queria acabar com uma parada que eu lembro um tempo atrás, que eu fui com uma das ONGs, que a gente recomenda aqui, Papel de Menino, e eu fui na FEBEM, que a Fundação Casa, né, a antiga FEBEM. Eu cheguei lá com um grupo da Glocal e eu achava lá, vou pregar, vou, sei lá, sentar com alguns meninos, mostrar que eu amo mesmo não amando. E assim, aquela coisa assim, meio ajudar, né, cara, mostrar que eu sou melhor para poder depois contar na Glocal que eu fui. Tá? Tô cumprindo aqui o papel. E aí eu cheguei lá e eles mudaram a parada, não ia ter mais, ia ter uma música, mas ninguém ia falar de fora, os próprios detentos iam levantar e falar. E na hora uma vozinha, né? Inimigo. Às vezes eu confesso, eu converso mais com o diabo do que com Deus. Aliás, ele conversa mais comigo. E a voz do diabo fala assim, Marcos, você veio à toa. Acabaram de tirar a sua fala. Eu fiquei meio emburrado, né? Achava que eu ia ser o papel de destaque, igual os fariseus, o texto que a gente leu. E aí eu sentei e comecei a ouvir os meninos que cometeram algum tipo de crime para estar lá, e provavelmente merecem estar lá, mas eles começaram a ministrar no meu coração, e eu lembro que aquele dia eu saí tão forte, tão impactado, mas tão forte, no sentido que eu não pude fazer nada para eles. E eles, estando encarcerados, fizeram tanto por mim.
É isso que acontece quando nós servimos sacrificialmente em amor. Nós voltamos regenerados. Nós achamos que vamos ajudar e voltamos ajudados. Então, se você quer ver mais Deus, talvez pare de procurar nos ambientes religiosos. Ele está preso, mas você só precisa ir visitar. Ele passa fome, você só precisa alimentar. Ele passa frio, você só precisa levar uma coberta. A vida é regenerada quando a gente serve em amor sacrificial. Baixe sua cabeça, repense a sua rotina, porque talvez você está fazendo sua rotina em detrimento ao poder, ao que você quer ganhar e ao que você quer conquistar. Eu tenho certeza que enquanto você não diminuir o seu eu, enquanto você não sacrificar o seu eu pelo próximo, você não vai ser feliz. Para aqueles que querem ser felizes e depois seguir a Deus, não vai ter nem feliz, não vai ser nem feliz, nem ter Deus. Mas quem abrir mão da sua felicidade por amor à causa de Cristo, terá o Cristo e uma felicidade que nem a morte pode roubar. Faça a sua oração, pedindo força pelo amor sacrificial.